Livro: Como orar para ser batizado com o Espírito Santo. Subtítulo: Como orar para permanecer cheio do Espírito e receber dons espirituais. Autora: Marcilene Oliveira. Essa obra foi extraída do livro O Verdadeiro Poder da Oração, segunda edição. Por gentileza, deixe seu like e compartilhe esse audiobook. Introdução. O profeta João disse em Mateus capítulo 3, versículo 11, que ele estava batizando com água, mas viria um outro após ele, que batizaria com o Espírito Santo. João estava falando a respeito de Jesus, Lucas 24, 49. E foi em Atos 2 que o Filho de Deus derramou o Santo Espírito sobre aqueles que o seguiam. Esse maravilhoso batismo não era somente para a igreja primitiva, mas para todos que seguem a Cristo, conforme descreve Atos 2, 38 e 39. Porém muitos têm dúvidas sobre o que fazer para receber o poder do Espírito. Outros desejam saber como permanecerem cheios dessa unção e como receber dons espirituais. Esse livro aborda esses assuntos e desvenda segredos sobre como orar para alcançar tais bênçãos. 1. Como orar para ser batizado com o Espírito Santo. A oração para receber o batismo com o Espírito Santo deve ser feita com fé, humildade e perseverança. É importante entregar-se a Jesus sem reservas e orar com o objetivo específico de receber a promessa do batismo. O batismo com o Espírito Santo, descrito em Mateus 3, versículo 11, é o mesmo revestimento de poder mencionado por Jesus em Atos dos Apóstolos 1, versículo 8. O Espírito de Deus habita no interior de todo aquele que se torna seguidor de Cristo. A partir do momento que uma pessoa entrega sua vida a Jesus, ela recebe o Santo Espírito. O que, normalmente, acontece de forma silenciosa, João 14, 16, 17 e 23. Mas, ele é poderoso, e pode agir ou se mover de várias formas diferentes. Ele concedeu força extraordinária para Sansão e deu o dom de interpretação de sonhos para José. Ele envolveu a Maria com seu poder sobrenatural, trouxe Jesus do céu e o colocou no ventre dela. Revestiu os discípulos de poder e os usou para expulsar espíritos malignos e operar milagres e maravilhas. O Espírito Santo não é poder, ele é Deus, e por isso, ele tem poder. Sendo assim, ao longo da história, ele fez, e ainda faz, coisas extraordinárias. Ele é o agente da divindade. Foi depois da morte e ressurreição de Jesus, que o Santo Espírito passou a habitar na vida de todo aquele que ama Jesus e o segue. E uma das suas formas de agir é encher ou revesti-los de poder. Ser cheio de poder ou de unção é ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ou revestimento de poder traz fortalecimento para os filhos de Deus e os capacita a fazerem as mesmas obras que Cristo fazia, João 14, 12. Foi o próprio Jesus quem disse que seus seguidores seriam revestidos com a virtude ou poder do Santo Espírito. Ele é fiel e não deixa de cumprir suas promessas. E conforme escrito em Atos dos Apóstolos 2, 23, esse batismo é para todos os servos e servas de Deus. Assim, para recebê-lo, além de orar, é preciso ter fé que ele existe. Há pessoas que recebem esse revestimento de poder, logo após se converterem a Cristo. Outros, todavia, levam um tempo maior para receberem essa promessa. Porém, é a vontade do Senhor derramar do poder do Santo Espírito sobre seus servos e servas. Quem batiza é Jesus, e ele, com certeza, irá conceder o batismo para aqueles que creem e oram com o propósito de receber essa grande bênção. Qual o segredo para receber o Espírito Santo? Para ser batizado com o Espírito Santo ou receber revestimento de poder é necessário crer e buscá-lo em oração. E o segredo para alcançá-la é a fé e a perseverança. Há pessoas que não recebem porque não perseveram em suas orações. Outros não recebem porque não creem que a promessa é para todos. O batismo com o Espírito Santo ou revestimento de poder não era somente para a igreja primitiva, como alguns pensam. É uma bênção, também, para os dias atuais. A promessa é para os cristãos de todos os tempos. Porém, nos dias de hoje, existem aqueles que não creem nesse ensinamento mencionado na Bíblia. Por isso não o recebem. Todavia, para receber o batismo com o Espírito Santo é preciso crer e perseverar em oração, até recebê-lo, como os discípulos em Atos 2. Quais são as exigências bíblicas para ser batizado com o Espírito Santo?
O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que está à disposição de todo aquele que crê. Pois Jesus é misericordioso e conquistou esse direito para seus servos. No entanto, esse maravilhoso batismo é uma experiência espiritual, assim para recebê-lo é necessário realizar algumas ações espirituais, tais como oração, jejum, sinceridade, humildade. Além disso, o Espírito de Deus é santo, sendo assim, quem deseja receber o revestimento de poder que advém dele, precisa se santificar. É necessário se arrepender dos pecados, pedir perdão a Cristo e renunciar os desejos carnais para viver uma vida pura diante de Deus. Mesmo as pessoas que costumam se arrependerem de seus pecados diariamente, ainda pecam, pois não existe ninguém totalmente perfeito. Mesmo depois de entregarem suas vidas a Cristo, as pessoas ainda falham. Todavia o Espírito Santo ajuda os seres humanos em suas fraquezas. Ele traz fortalecimento espiritual para que as pessoas não sejam dominadas por seus desejos pecaminosos. Ele ajuda os servos de Deus a se santificarem e evitarem o pecado. O batismo ou revestimento de poder não é para pessoas totalmente perfeitas, mas sim para aqueles que decidiram se aperfeiçoar a cada dia. O batismo com o Espírito Santo é para aquele que crê que o revestimento de poder é uma promessa válida para a atualidade. É para aquele que busca o cumprimento dessa promessa para a sua própria vida. O Espírito Santo batiza aquele que decide se esforçar para fazer a vontade de Deus e deseja se afastar do pecado, cada dia mais. O batismo não é recebido por mérito. De acordo com a palavra de Deus, o batismo com o Espírito Santo não é recebido por mérito ou merecimento. Adão, após pecar, perdeu o direito de ter contato com a glória do Pai, perdeu o contato com o Espírito do Senhor. Porém, Jesus, após morrer na cruz, restituiu, aos homens, o direito de ver a glória de Deus e ter contato com seu maravilhoso Espírito. E é Ele que revela a glória de Deus aos servos de Cristo. A glória de Deus é revelada através do poder ou da unção do Santo Espírito. É Ele quem envolve os servos de Cristo no ambiente da presença de Deus, onde flui a sua glória. E a unção do Espírito é um tipo de manifestação da glória de Deus, invisível, mas real. Em João 17, 22, Jesus disse: Eu dei-lhes a glória que a mim deste. Ele também afirmou que rogou ao Pai para que concedesse aos seus servos o Espírito da verdade, João 14, 16 e 17. Ninguém merece receber o revestimento de poder, Jesus batiza porque Ele é bom. Na verdade, não há nada que o ser humano possa fazer que o torne merecedor de receber o batismo com o Espírito Santo. Porém a Bíblia ensina que para ser revestido com o poder do Santo Espírito é necessário seguir a Jesus e praticar algumas atitudes de fé, conforme descrito abaixo. 1. Crer que Jesus é o Filho de Deus e se tornar um seguidor, servo, dele. Atos 19, 1 a 7. 2. Crer que Jesus batiza com o Espírito Santo, Mateus 3, 11. 3. Reconhecer que se é um pecador e arrepender dos pecados, Atos 2, 38. 4. Crer que a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos que servem a Jesus, Atos 2, 39. Quem ora muito recebe o batismo, mais rápido. Ao longo dos anos, vários cristãos evangélicos fizeram propósitos específicos de oração para buscarem revestimento de poder. Muitos se propuseram a orar durante um determinado tempo, clamaram, insistiram. Outros, além disso, fizeram orações prolongadas. Deste modo, por causa da perseverança, foram batizados com o Espírito Santo. Mas, orar muito, não é uma regra específica para receber essa bênção. No caso daqueles que se propuseram a buscar o revestimento de poder, durante determinado período e receberam, a questão é que, primeiramente, creram. Além disso, normalmente, antes de orarem para serem batizados com o Espírito Santo, eles oravam, com humildade, para ter conexão com Deus, para aproximarem-se dele. Geralmente, aqueles que creem na promessa do revestimento de poder para a atualidade, ao se dedicarem à oração, passam a ter maior conexão ou intimidade com o Senhor. E, consequentemente, adquirem mais fé. Deste modo, as orações prolongadas, ou os propósitos de orar durante períodos específicos, podem sim, contribuir para que as pessoas recebam o batismo com o Santo Espírito. É por isso que, muitos já receberam essa maravilhosa bênção, quando faziam orações mais prolongadas. Ou ainda,
quando realizavam propósitos de orar durante períodos específicos. Mas existem outros que receberam o batismo, no momento que estavam fazendo uma oração curta. Porém tiveram fé que a promessa do revestimento de poder poderia alcançá-los. Mas, todavia, é preciso compreender que para receber essa importante bênção espiritual é essencial adotar uma postura interior de humildade e sinceridade. Segundo a Bíblia, Cornélio e várias pessoas que estavam em sua casa, receberam o batismo com o Espírito Santo, durante a pregação do apóstolo Pedro, Atos 10, 44. Cornélio era um homem sincero e temente a Deus. Ele tinha uma vida de comunhão com o Senhor e sua família também seguia seu exemplo. Porém, no momento que foram batizados com o Santo Espírito, não estavam fazendo uma oração prolongada, eles simplesmente creram em Jesus. Creram que a virtude do Espírito Santo estava sobre o Filho de Deus e que ele tem poder para derramá-lo sobre os que o servem. Cornélio, sua família e os amigos que estavam em sua casa creem na pregação de Pedro sobre Jesus. E de acordo com a Bíblia, o poder do Espírito Santo foi derramado sobre todos eles. Orar muito, fazer orações mais longas, é algo positivo. Jesus orava bastante, ele deixou esse exemplo. Porém, desde os tempos bíblicos, até os dias atuais, as atitudes necessárias para receber revestimento de poder, continuam as mesmas. É importante manter uma vida de conexão com Deus, através de orações e jejuns. Além disso, é necessário temer ao Senhor e procurar se afastar do pecado. Sendo também essencial ou indispensável ter fé. Para aqueles que creem na promessa do batismo com o Espírito Santo, e ainda não receberam, é importante continuar orando com perseverança. É aconselhável buscar o revestimento de poder com humildade e sinceridade. Para aqueles que já foram batizados é importante se manterem avivados e fervorosos, orando e jejuando continuamente. E assim, adquirir e conservar um relacionamento de intimidade com o Pai. É também extremamente importante desenvolver o fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5, 22. Além de buscar os dons espirituais, conforme a Bíblia recomenda em 1 Coríntios 12, 31. Como os discípulos oravam para batismo com o Espírito Santo? Jesus costumava colocar as mãos sobre as pessoas e elas recebiam milagres, libertação e curas. Através da imposição das mãos do Filho de Deus aconteciam maravilhas e até ressurreição de mortos. Deste modo, os discípulos de Jesus aprenderam com ele e faziam o mesmo. Além dos 12 apóstolos, Jesus tinha muitos outros discípulos. Ele lhes ensinou a impor as mãos sobre as pessoas e milagres aconteciam. Assim, tendo aprendido com Cristo, a igreja primitiva costumava orar pelos outros, impondo-lhes as mãos, e ocorriam milagres e maravilhas. Isso porque, segundo Jesus, aqueles que nele crescem, fariam obras, até maiores do que ele, João 14, 12, Mateus 10, 1. Desse modo, oração e imposição de mãos era comum na igreja dos apóstolos, pois eles aprenderam essa prática diretamente com Jesus. Sendo assim, os seguidores de Cristo colocavam as mãos sobre as pessoas, pelas quais oravam para que elas recebessem curas e fossem batizadas com o Espírito Santo. Um dos seguidores de Cristo que costumava fazer esse tipo de oração era Ananias. E através da oração dele, Paulo foi cheio do Espírito Santo, ou seja, recebeu o revestimento de poder. Paulo perseguia os cristãos e no caminho Jesus lhe apareceu em uma visão. Ele se converteu, mas depois daquela experiência, ficou cego durante 3 dias. Porém, Jesus enviou Ananias para interceder a Deus por ele. O discípulo impôs as mãos sobre Paulo e orou. Imediatamente ele foi curado da cegueira e foi cheio do Espírito, Atos 9, 9, 17 e 18. Como o apóstolo Paulo orava para que pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. Paulo se tornou um pregador do Evangelho e orava pelos outros da mesma forma que Ananias havia orado por ele. Assim como os cristãos da igreja primitiva, ele também costumava colocar as mãos sobre as pessoas a orar por elas. Pois, era natural na época, fazer esse tipo de oração para o recebimento do batismo com o Espírito Santo. Em Éfeso, Paulo impôs as mãos sobre 12 homens e todos eles foram cheios do Espírito, receberam o revestimento de poder. No entanto, aqueles homens não estavam fazendo propósitos específicos de oração com o objetivo de serem batizados com o Santo Espírito. Pois,
os 12 cristãos de Éfeso não sabiam que havia essa promessa. Na época, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Por isso, os cristãos de Éfeso não tinham acesso a essa parte das Escrituras, como hoje temos. Um dos motivos pelo qual não haviam aprendido sobre a promessa do batismo ou revestimento de poder. Além disso, no caso dos 12 homens de Éfeso, esse assunto ainda não havia sido ensinado a eles. Mas na atualidade, esse conhecimento está à disposição de todos, através do Novo Testamento e por meio de pregações e ensinamentos de vários teólogos, pastores e cristãos pentecostais. Na época da igreja primitiva eram os discípulos de Cristo que ensinavam sobre o revestimento de poder. O apóstolo Paulo também fazia isso. E quando chegou em Éfeso, a primeira coisa que fez foi ensinar aos cristãos que ali estavam, sobre o assunto, Atos 19, 1-6 e Mateus 3, 11. A ação de Paulo sugere que o revestimento de poder ou batismo com o Espírito Santo é algo importante para aqueles que creem em Jesus e se tornam seus seguidores. Uma vez tendo crido em Cristo, aqueles 12 homens de Éfeso decidiram seguir seus ensinamentos. Além disso, também creram na instrução do apóstolo sobre o batismo com o Espírito Santo. Assim, receberam o revestimento de poder. O que aconteceu, imediatamente, no momento que Paulo orou por eles, impondo as mãos sobre suas cabeças? Podemos orar para batismo com o Espírito Santo da mesma forma que os discípulos oravam? Sim, os servos de Deus da atualidade podem orar para que Jesus batize com o Espírito Santo da mesma forma que os discípulos de Jesus oravam. Não existe nenhuma proibição na Bíblia para que isso seja feito. Nada impede que os cristãos da época atual recebam o batismo com o Santo Espírito da mesma maneira que os cristãos da igreja primitiva recebiam. Na verdade, muitos já receberam desta forma, ou seja, através da oração por imposição de mãos, e isso ocorreu porque creram. Ao longo da história da igreja, muitos já foram batizados com o Espírito Santo através de orações e imposição de mãos. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Igreja Assembleia de Deus, costumavam orar e impor as mãos sobre as pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. Ensinaram outros a fazerem o mesmo, e, ao longo de muitos anos, milhões de pessoas no Brasil receberam o revestimento de poder através de orações com imposição de mãos. A mesma ação que também foi realizada por Ananias para que o apóstolo Paulo fosse cheio do Espírito. Mas, nos dias atuais, muitos não creem que essa bênção ainda pode ser alcançada. Porém, não se pode negar que nos tempos do Novo Testamento e ao longo da história da Igreja, muitos receberam o revestimento de poder. Jesus não mudou e aqueles que creem, no entanto, continuam recebendo essa bênção. Para os teólogos pentecostais, Jesus ainda usa pessoas batizadas com o Espírito Santo para orarem por outros com o objetivo de receberem o batismo também. Essa atitude é bíblica e, ao longo da história da Igreja, tem sido praticada por muitos cristãos. Porém, alguns segmentos evangélicos, no entanto, não creem que Jesus continua batizando com o Espírito Santo na atualidade. E é por isso que não recebem, pois, de acordo com a Bíblia, é necessário crer para receber. Eles não creem, por isso não recebem, e porque não recebem, dizem que não existe mais batismo com o Espírito Santo. Desde a época dos apóstolos, ao longo da história, os genuínos ensinamentos cristãos passaram por vários tipos de perseguições e oposições. Falsas informações foram disseminadas com o objetivo de tentar impedir que os filhos de Deus recebessem o revestimento de poder. Muitos mestres e teólogos já se opuseram a esse ensinamento. Ainda hoje, existem aqueles que se opõem. Mas existem também mestres, teólogos, estudiosos e pastores que creram, receberam, ensinaram e continuam ensinando sobre o batismo com o Espírito Santo. São servos fiéis, tanto do passado como do presente. Homens humildes e sábios, os quais afirmam que o revestimento de poder, conforme Jesus ensinou, é uma promessa para a Igreja de todos os tempos, Atos 1:8. Dentre eles estão Dion Wesley, Charles Finney, Dwight L. Moody, William Seymour, Evans Robert, Meyer Pirmon, Gunnar Wingren, Daniel Berg, Stanley Orton, Antônio Gilberto, Elienay Cabral, Elinaldo Renovato de Lima. De acordo com a Bíblia, o batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que crê em Jesus e se arrepende de seus pecados. A promessa é para todos que têm fé. Assim,
Para receber o poder do Espírito Santo, como Jesus ensinou, é necessário orar com fé como os discípulos oravam. Atos 2, 38 e 39. 02. Como orar para permanecer cheio do Espírito Santo e receber dons espirituais? Para se manter cheio do Espírito Santo é necessário orar e ler a Bíblia diariamente. Além disso, é importante jejuar com frequência, e também, praticar os ensinamentos bíblicos. Ações essas que permitem o desenvolvimento de um relacionamento pessoal e contínuo com Deus. Segundo o teólogo Stanley Orton, o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência final, mas é apenas a porta de entrada para um relacionamento crescente com o Espírito Santo e com os outros. Tais palavras de Orton têm base bíblica e são verdadeiras, mas muitos as ignoram. Há pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, ou seja, receberam o revestimento de poder, mas não permanecem revestidas. Isso, porque passam a orar só de vez em quando, jejuam muito pouco e quase nunca leem a Bíblia. E assim, por causa da falta de perseverança das práticas espirituais, muitos não são renovados com a unção ou poder do Espírito com frequência. Não têm uma vida de comunhão com Deus, não se tornam cristãos fervorosos, cheios do Espírito como Ananias e Paulo, exemplos mencionados no capítulo 17 do livro O Verdadeiro Poder da Oração. Estão sempre reclamando, e não desenvolvem o fruto do Espírito que gera amor, paz, bondade, fé, mansidão, nem domínio próprio, conforme descrito em Gálatas 5, 22. A oração e leitura bíblica são alimentos espirituais. Assim como o corpo precisa ser alimentado todos os dias para manter-se saudável, o espírito dos seres humanos, que é imaterial, mas real, também necessita de alimento diário. Porém, há cristãos que não compreendem esse princípio espiritual e acabam passando vários dias sem orar e sem ler a Bíblia. A escassez de oração e leitura das Escrituras Sagradas é uma das causas pela qual muitos, depois de serem batizados com o Espírito Santo, não permanecem cheios de seu poder. O poder ou unção do Espírito é algo espiritual. Sendo assim, é importante a realização de práticas espirituais para se manter cheio dele. Dentre essas práticas estão a oração, o jejum e a leitura da Bíblia, a adoração, a reverência, o temor a Deus. Assim, praticando tais coisas é possível receber, com frequência, a visitação de Deus por meio do seu Santo Espírito. A unção do Espírito do Senhor se manifesta nos corações que se inclinam para as coisas espirituais. Sendo assim, aqueles que se voltam, muito mais, para as coisas materiais, provavelmente, não irão permanecer cheios do poder do Santo Espírito. Como orar para receber dons espirituais? A oração para receber dons espirituais deve ser feita com fé, perseverança, sabedoria e humildade. O segredo é orar de acordo com as orientações bíblicas. Alguns pensam que não é necessário orar com o objetivo de buscar dons, mas o apóstolo Paulo menciona que sim. Segundo o apóstolo, é importante buscar os dons espirituais, pois em 1 Coríntios 12.31 ele orienta: procurai com zelo os melhores dons. A palavra zelo, mencionada por ele nesse versículo, é sinônimo de cuidado, dedicação, esforço, devoção. Sendo assim, é dessa forma que a oração com o propósito de buscar algum dom deve ser feita. Todos que servem a Cristo recebem dons? Teólogos pentecostais acreditam que todo aquele que entrega sua vida a Cristo recebe, automaticamente, um ou mais dons espirituais. Para Stanley Orton, todos os membros da Igreja de Cristo poderão receber seus próprios dons. Além dos dons espirituais ou sobrenaturais, existem também os naturais. Cada ser humano possui características e habilidades individuais que o distinguem dos outros. Dentre essas características estão os dons naturais, os quais são capacidades, aptidões ou talentos, geralmente inatos. Os seres humanos nascem com eles, e eles são percebidos à medida que a pessoa cresce e interage com os outros. Embora muitos não valorizem seus dons naturais, eles são concedidos por Deus. E assim como os dons sobrenaturais, também podem e devem ser usados na obra do Senhor. Os dons espirituais. Dons espirituais são capacidades ou habilidades sobrenaturais concedidas por Jesus e que são distribuídas pelo Espírito Santo. De acordo com Efésios capítulo 4, versículo 8, após sua ressurreição, Cristo concedeu dons aos homens. Em 1 Coríntios 12,
Versículo 11 está escrito que o Espírito Santo reparte os dons a cada um como quer. Esses versículos esclarecem que foi Jesus, através de seu sacrifício na cruz e ressurreição, que proporcionou ao ser humano o direito de receber dons espirituais. E é o Espírito Santo quem os entrega aos filhos e filhas de Deus. De acordo com o teólogo Elinaldo Renovato de Lima, os dons espirituais são manifestações ou poderes, distribuídos pelo Espírito de Deus com o propósito principal de glorificar a Jesus. Ele afirma que esses dons são ferramentas que estão à disposição da Igreja. Além disso, eles são importantes para a edificação pessoal. Para Elinaldo Renovato, um dos objetivos dos dons espirituais é capacitar a Igreja para que ela exerça sua missão profética, de proclamadora do Evangelho de Cristo, de modo eficaz, contra as hostes espirituais da maldade. Meir P. Arman, teólogo e escritor, afirma que os dons espirituais são capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para ministérios especiais. Ao conceder um dom para os servos de Cristo, o Espírito Santo lhes transmite habilidades sobrenaturais. E assim, eles recebem capacitação para trabalhar na obra de Deus e edificar vidas. Sobretudo, os dons espirituais não devem ser utilizados como meio para exaltação individual. Por isso, é muito importante buscar os dons e ao mesmo tempo o fruto do Espírito. Pois, enquanto os dons capacitam para o trabalho, o fruto molda o caráter dos servos de Deus. Enquanto o dom traz intrepidez, o fruto do Espírito proporciona, entre outras coisas, humildade e sabedoria. É importante aprimorar os dons. Não adianta ter vários dons e não os colocar em prática. Cabe a cada pessoa a tarefa individual de aprimorar ou desenvolver seus dons e talentos. O desenvolvimento dos talentos ou dons naturais dependem da dedicação de cada pessoa. Quando o assunto é aprimoramento das aptidões pessoais, costuma-se dizer que é necessário 1% de talento e 99% de esforço. Ou seja, não adianta ter uma habilidade especial e não aprimorá-la. Não se pode negar que cada pessoa já nasce com talentos e dons naturais específicos. Embora esses talentos sejam de nascença, todavia precisam ser desenvolvidos. Caso isso não aconteça, não serão exercidos ao longo da vida. O mesmo ocorre com os dons espirituais. É necessário esforço, dedicação, jejum, oração para desenvolvê-los ou aprimorá-los. Antes, porém, é importante em primeiro lugar, buscar com zelo os melhores dons. E de acordo com a Bíblia, o Espírito Santo os reparte como lhe apraz. Todavia, ele não concederá os maravilhosos dons sobrenaturais para aqueles que não demonstram interesse em recebê-los. A palavra de Deus afirma que aquele que pede, recebe. Logo, quem pede dons sobrenaturais, provavelmente irá receber. Está escrito em 1 Coríntios 14, 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da Igreja. Quantos dons são mencionados na Bíblia? De acordo com a Bíblia, existem uma grande quantidade de dons. Porém, os mais conhecidos e mais abordados nas igrejas são os chamados dons espirituais ou carismáticos descritos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 10. Mas dentre aqueles que não costumam ser tão enfatizados nas instituições evangélicas, estão os dons ministeriais e os dons para o serviço. Os teólogos que tratam do assunto costumam dividir os dons em categorias ou tipos específicos, conforme descrição abaixo. Há dons ministeriais, são mencionados em Efésios 11. Um dos seus objetivos é capacitar os servos e servas de Deus para o estabelecimento e organização eclesiástica da Igreja. 1. Apóstolo. 4. Pastor. 2. Profeta. 5. Mestre ou doutor. 3. Evangelista. B. Dons espirituais, sobrenaturais ou carismáticos, estão descritos em 1 Coríntios 12.4 a 10. Servem, entre outras coisas, para a edificação da Igreja. 1. Dons de elocução, fala línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. 2. Dons de poder, dons de curar, maravilhas e dom da fé. 3. Dons de revelação, discernimento de espíritos, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento. Além desses dons citados acima, existem outros como, por exemplo, o de interpretar sonhos que foi concedido a José e a Daniel, conforme descrito em Gênesis 41,
16 e Daniel 1, 17. 4. Dons para o serviço. Alguns desses dons são mencionados em Coríntios 12, 28 e Romanos 12, versículos 7 a 8. 1. Socorros. 2. Governos ou administração. 3. Ensinar. 5. Repartir, contribuir ou ajudar. 6. Presidir, ter iniciativa e cuidado com as pessoas. 7. Misericórdia, generosidade, solidariedade. Esses dons, muitas vezes, são natos, pois, costumam fazer parte do perfil psicológico das pessoas. Porém, nada impede que o Espírito Santo atue na vida de alguém, e lhe conceda, de forma sobrenatural, algum dom de serviço. Saul, por exemplo, era muito tímido. Mas, após ser escolhido para ser rei, o Espírito Santo lhe tocou com poder e ele foi transformado. Aquela timidez saiu, de forma sobrenatural, e ele recebeu capacidade para liderar Israel. 1 Samuel 10, 1 a 6. O rei Saul foi rebelde, desobedeceu a Deus, mas sob seu reinado, toda a estrutura do reino foi organizada. O que demonstra sua capacidade de liderança. É necessário orar muito para receber dons espirituais? Os dons espirituais são presentes de Deus para aqueles que servem a Jesus. Eles não são concedidos por mérito, ou seja, não são concedidos por merecimento. Eles são dádivas de Deus. Os dons são concedidos porque o Criador é bom. Os esforços pessoais, as boas ações, as orações ou jejuns não tornam as pessoas dignas ou merecedoras de dons sobrenaturais. É claro que fazer essas coisas é importante, mas não são elas que tornam os servos de Deus aptos para receberem dons do Espírito. Aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo e continuam buscando, com frequência, a presença de Deus, através da oração costumam receber dons espirituais. O segredo é que os dons, assim como o batismo com o Santo Espírito, são bênçãos espirituais. E por isso, também são desenvolvidos em ambientes espirituais que muitas vezes envolvem orações e jejuns. Mas, o ato de orar não torna as pessoas merecedoras de dons sobrenaturais. Na verdade, a oração e o jejum contribuem para que as pessoas tenham maior comunhão com Deus e, assim, elas ficam mais sensíveis aos eventos espirituais. É por isso que, ter uma vida de oração favorece o recebimento dos dons do Espírito. Existem outros segredos. Existem segredos sobre a oração que muitos não sabem e você encontrará maiores informações sobre esse assunto no livro, O Verdadeiro Poder da Oração, o qual é uma fonte de sabedoria, pois aborda também outros temas relevantes. Nele é mencionado que existem vários tipos de orações diferentes para ocasiões específicas. Ele descreve qual é o verdadeiro poder da oração e desvenda segredos sobre essa prática espiritual milenar, os quais poderão elevar o nível de conhecimento do leitor e também ajudar a todo aquele que ora a aperfeiçoar sua prática devocional. Para adquirir o livro O Verdadeiro Poder da Oração, na versão completa, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Por gentileza, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse audiobook com outras pessoas.